Olá, povo de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja contigo hoje e sempre. Que a boa mão do Senhor esteja contigo, que Deus te sustente, te fortaleça, que o Senhor te conduza em vitória em todo o tempo. Aleluia! Nós estamos na nossa maratona escatológica. Meu Deus, como tem sido precioso esse tempo, meditar, estudar a palavra do Senhor. Quantas coisas nós já vimos aqui nessa nossa maratona escatológica, não é verdade? Hoje, esta mensagem estou gravando um pouco antes, por isso não vou poder aqui dar o bem-vindo, né, à live, a todos os amados, mas sintam-se aí abraçados, né, e que a boa mão do Senhor possa estar sustentando e fortalecendo. Não deixe de ir compartilhando, né? À medida que você vai se manifestando, outros irmãos também amados vão se manifestando, e isso é muito bom, gera uma, mesmo online, uma comunhão aí para estarmos passando esse tempo, né, muito especial de ensino da palavra do Senhor. Na nossa maratona escatológica, nós estudamos aqui já sobre os 3 tipos de povos, não é verdade? E eu sempre digo que é muito importante nós entendermos isso, nos familiarizarmos com isso, para estudarmos escatologia. O assunto se refere aos judeus, aos gentios ou à igreja. Isso é muito importante. Nós também estudamos aqui sobre o que acontece logo após uma pessoa morrer, a entrada dessa pessoa na eternidade, né? Os fatos sobre a eternidade. Já temos também um vídeo que, se você não assistiu, poderia assistir, seria muito interessante. Também falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? Um ensino. Falando de escatologia, não tem como não falar sobre as 70 semanas de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito importante para o estudo de escatologia. E nós falamos já aqui que das 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram e faltam uma semana para se cumprir. E nós estamos aqui no intervalo entre as semanas de número 69 e a semana de número 70. Também nós já estudamos aqui sobre o calendário bíblico. E nós mostramos como que é diferente o calendário bíblico do nosso calendário, até porque o calendário bíblico é um calendário lunar e o calendário que nós seguimos é um calendário solar, né? O calendário bíblico é um calendário onde os meses têm 30 dias, né? São 360 dias o ano. E é muito importante nós compreendermos isso para entendermos algumas matemáticas dentro do ensino escatológico. Né? A pessoa pergunta, mas por que é assim? O nosso calendário é um calendário de aproximadamente 500 anos, né? Então é um calendário que ele é muito novo, muito recente. Então nós temos que analisar as profecias pelo calendário bíblico, e nós temos visto isso de uma forma muito interessante. Vimos que dentro do calendário bíblico nós estamos aí vivendo os 2 dias proféticos destinados à igreja. E se nós pensarmos nisso, nós vemos que nós estamos aí, né, fechando o 2º dia profético, né, da igreja. E isso é uma informação muito importante quando nós falamos sobre escatologia. Nós também entramos já no ensino de Mateus capítulo 24, aonde nós falamos em Mateus 24 sobre as 3 perguntas que foram feitas ao Senhor Jesus. Essas 3 perguntas, a resposta de uma delas já se cumpriu. A resposta para a segunda pergunta é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. E a resposta para a terceira pergunta, ela se refere ao futuro, ok? Ao que vai acontecer. Por quê? Quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quando acontecerão essas coisas? O Jesus tinha acabado de falar sobre a destruição do templo, o que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando o general Tito destruiu Jerusalém e o templo. Já estudamos isso daí, né? Nós temos um vídeo só falando sobre essa primeira resposta. Aí nós vimos que a segunda resposta, né, que os discípulos eles perguntam para o Senhor Jesus, né, falando então do final dos tempos, né, e a consumação dos séculos é a terceira pergunta. E nós estamos respondendo, falamos no último vídeo aula nossa, nós falamos sobre a resposta da segunda pergunta, os sinais que nós já podemos ver, né, acontecendo de uma forma muito clara nos nossos dias. É claro que o sinal mais importante
é o sinal referente a Israel, que voltou a ser uma nação, ok? Então esse é um sinal incrível, né? Nós estamos aí vivendo esse período da restauração de Israel, que é muito importante porque as profecias falam da construção do terceiro templo, e não teria como ter a construção do terceiro templo se Israel não voltasse a ser uma nação. Israel voltou a ser uma nação, e eu ensinei para vocês que a data mais importante para o cumprimento da profecia, né? Claro que são fases importantes. 48, em 47 teve a resolução da ONU, em 48 deu-se o início ao Estado de Israel, com a proclamação da independência do Estado de Israel, em 48, datas muito importantes. Porém, 67 por ocasião da Guerra dos 6 Dias, foi aonde aconteceu, então, aí um evento extremamente importante, porque ali houve a conquista de Jerusalém, ok? E isso é muito importante porque a palavra profética de Daniel, que fala das 70 semanas, de 70 semanas estão destinadas ao teu povo e à santa cidade. Então, Jerusalém era muito importante, Jerusalém está no poder de Israel, que aconteceu no ano de 1967, ok? Por ocasião da Guerra dos 6 Dias. Eu creio que ali, em 67, sim, que deu início à contagem da última geração. E nós estamos vivendo aí, portanto, dentro dessa interpretação. E é claro que nós sempre ensinamos pelas Sagradas Escrituras, ninguém sabe o dia nem a hora. E isso é uma informação muito importante, porque significa que existe um dia, existe uma hora, né? Que ninguém sabe, né? Mas então existe um dia, no calendário de Deus existe um tempo já determinado por Deus para o cumprimento de todas essas coisas, tá certo? E não sabemos o dia nem a hora, mas a Bíblia diz que nós saberíamos discernir o tempo. A palavra do Senhor diz: vós, no entanto, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Então, nós sabemos que nós, pela palavra profética, e essa é a finalidade da palavra profética, nos preparar para aquilo. Não teria sentido Deus dizer que as coisas vão acontecer se não fosse para nós tomarmos conhecimento e nos prepararmos em relação a isso. Então, a igreja, que é o tempo da igreja, a igreja tem eu vou usar até um termo assim, por obrigação de ensinar, de aprender, né? Tanto é que em Apocalipse 1:3 diz que são bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, né? Ou seja, aqueles que se interessam por esse assunto profético, né? Há uma bênção especial, inclusive você deve crer e tomar posse, né, dessa bênção especial que há sobre nós. Falando então da resposta ainda da segunda pergunta, dos sinais, nós falamos na última ministração que nós fizemos aqui, a respeito dos terremotos, a respeito das pandemias, a respeito das guerras, né, que são todos sinais, e eu não vou novamente detalhar aqui, mas o que acontece é que os sinais sempre aconteceram. Jesus não estava falando de algo que os discípulos não sabiam que existia aquilo. Não, eram coisas que eles já viviam, já tinham esses problemas naquela época. No entanto, a geração que marcaria o arrebatamento da igreja, o fim da era, seria marcada de uma forma muito especial por esses eventos. E, inclusive, uma informação muito importante que o Senhor diz: vocês vão ouvir falar, né? Vocês tomarão conhecimento de que haveria isso em vários lugares. Esta é a geração que tem condições não só de ficar sabendo, mas muitas vezes de acompanhar ao vivo os diversos eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Nenhuma outra geração teve a oportunidade de viver isso como nós temos a oportunidade de viver, ok? Então isso é um dado muito importante. E hoje, finalizando essa parte da segunda pergunta, né, que é uma resposta que diz respeito ao que nós estamos vivendo, esta geração está vivendo. Como eu disse, a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta já aconteceu no primeiro século, né, no início da igreja. A resposta da segunda pergunta se dará por ocasião do final, né, da era da igreja. E a resposta da terceira pergunta diz respeito à parte final, né, o que vai acontecer no final de tudo, tá bom? Então vamos lá. O que mais nós temos aqui de informação interessante referente ao que marcaria esta última geração? Veja só, queridos, que coisa interessante nós temos aqui, porque
além daquilo que nós falamos na lição passada, nós também temos praticamente duas coisas que eu quero dar ênfase aqui para você ainda e que é muito importante. Primeira a questão muito importante é o que diz respeito, né, ao que está escrito no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo de número 12, profeta Daniel, capítulo de número 12. Olha só que texto interessante que nós temos aqui, no versículo de número 4, diz assim, Daniel, capítulo 12, versículo 4. Hoje eu não tenho os versículos na tela para vocês, você vai anotando aí para depois você checar, tá bom? Porque hoje, como eu disse, hoje provavelmente você está assistindo esse vídeo e não está, eu estou, tive que gravar anteriormente porque eu estou em viagem, né? Enquanto você está assistindo aí, eu estou em um compromisso de viagem, mas eu quero que você aprenda, que você receba o ensino, tá bom? Veja só, em Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará no tempo do fim. Veja só que coisa interessante, amado. Que palavra poderosa essa daqui. Duas informações nós temos aqui, muito interessantes para nós analisarmos falando sobre o tempo do fim. Veja só, quando o termo que é usado aqui, falando muitos o esquadrinharão, né? Essa expressão, tanto é que em várias outras versões da Bíblia, diz que muitos correrão daqui para lá, de lá para cá, né? Muitos correrão de um lado para o outro, diz outras traduções. Daí esquadrinharão significa correr de uma parte para outra, né? É como se fosse uma busca frenética por alguma coisa. Veja só coisa interessante, porque esta geração, né, como nenhuma outra geração na face da Terra, tem corrido tanto, tem vivido de uma forma com tanto movimento, vamos colocar assim, como qualquer outra geração viveu, né? Até porque esta geração tem desfrutado dos melhores meios de transporte, né? Os carros, os aviões. O avião foi criado, inventado no século passado, mas foi final do século passado, início deste século, que as viagens se popularizaram, não é verdade? Os aeroportos estão lotados, o mundo tem viajado as pessoas têm viajado como nunca, né? Para um lado, para o outro, é um correr impressionante, né? A facilidade, seja por carro, seja por diversos meios de transporte, as pessoas têm vivido num movimento impressionante, não é verdade? Então é um tempo que as pessoas têm corrido muito. Se você olhar até as gerações passadas, se você pensar há 100 anos atrás, as pessoas andavam de cavalo ainda, né? Então aconteciam as mudanças, mas a viagem às vezes que a pessoa fazia era a viagem da vida dela, era uma viagem na vida, era uma viagem que marcava a história dela, não é verdade? Meus pais migraram do Rio Grande do Sul para o Paraná, né? Foi uma viagem que eles fizeram e se estabeleceram no Paraná, né? Até hoje estão no Paraná. Você percebe que eram viagens assim que marcavam, né? O que hoje não. Hoje as pessoas viajam. É comum as pessoas programarem as suas diversas viagens no ano, né? Isso é comum, as pessoas viajarem por um motivo ou por outro, e isso faz parte do cumprimento dessa profecia, que no final dos tempos as pessoas correriam de um lado para o outro, né? Mas o mais interessante ainda aqui é dizendo que o saber se multiplicaria. Essa palavra saber, ela é traduzida em alguns outros textos como a ciência se multiplicará, ou então o conhecimento se multiplicará. Olha que coisa impressionante, porque essa geração, nossa geração, essa última geração que eu creio, né, será a última geração, é a geração que tem vivido isso de uma forma impressionante, até mesmo por conta da informática, né? A informática trouxe um conhecimento impressionante para as pessoas. As pessoas têm acesso a tudo quanto tipo de informação, né? Eu, há 30 anos atrás, me formei em Direito, e há 30 anos atrás, né, as pessoas, ninguém tinha computador, né? Ninguém tinha acesso, todo o acesso era através de livros,
tinha que ir na biblioteca para fazer tudo quanto tipo de pesquisa, você tinha que ter um tempo aí na biblioteca para pesquisar um assunto, né? Todos os assuntos você tinha que ter livro, né? E era uma coisa sempre desatualizada de uma certa forma, porque até você ter o livro, as coisas mudavam, e você tinha que ficar pegando as atualizações de alguma forma, e isso há 30 anos atrás. Então você pensa, que coisa interessante que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, hoje não, hoje a pessoa tem a informação de uma forma instantânea, o número de informações é absurdo que as pessoas têm acesso hoje, né? Realmente o saber se multiplicou. A ciência, que é outro significado para essa palavra, a ciência se multiplicou de uma forma assustadora. Na verdade, a ciência tem dominado o conhecimento nas diversas áreas, né? Não só da medicina, da indústria, de tudo. A ciência tem tomado conta, né? Tem mapeado o ser humano e etc. e tal. Tantas coisas. A Bíblia diz que isso seria uma marca do tempo do fim. E como que a Bíblia podia falar sobre isso, mano? Se a informação até 30, 40, 50 anos atrás era tão difícil, né? As informações, você ter acesso à informação era algo tão difícil, né? Hoje você tem tudo de forma instantânea, né? Praticamente, você tem, hoje ninguém mais vive sem um smartphone ou um computador, na verdade, alguma coisa, porque ela precisa de informação e todo mundo está sempre cheio, lotado de informações de todas as maneiras. E a palavra do Senhor diz que essa era uma marca do tempo do fim, né? E veja só, eu creio que esse é um sinal profético incrível para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Nenhuma outra geração viveu isso, né? Nós estamos vivendo o cumprimento daquilo que está aqui. E uma segunda coisa importante para hoje, para finalizarmos essa questão da segunda pergunta, né, que fizeram para Jesus, a palavra do Senhor diz sobre a apostasia. É muito interessante quando nós falamos sobre apostasia, porque apostasia, a palavra apostasia significa desvio da verdade, né? E esta geração, amado, ela tem sido marcada por isso, né? Pelo desvio da verdade, em todos os segmentos. Eu, durante muito tempo, eu acreditava que a apostasia era um sinal apenas para a igreja. E de fato é um sinal muito importante para a igreja, porque a apostasia, quem realmente tem a verdade é quem tem as Sagradas Escrituras, é a igreja, né? E chegaria um tempo onde a palavra de Deus diz que não suportariam a sã doutrina, o povo não suportaria as pessoas queriam ouvir as coisas que lhe agradassem. A palavra do Senhor diz que chegaria um tempo que as pessoas teriam como que comichões nos seus ouvidos, né? Porque elas não iam suportar ouvir a verdade. As pessoas, nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem ser repreendidas, elas não querem ser corrigidas, elas querem falar coisas que dizem respeito a como elas vão viver bem nesse mundo, como que elas podem desfrutar do melhor que esse mundo tem para elas, né? É isso que essa geração tem vivido, né? A cruz não tem sido pregada, né? Eu digo muitas vezes que a cruz tem sido substituída pelo divã, né? As pessoas têm substituído o sacrifício por uma mensagem da graça barata, né? Eu tenho ensinado muitas vezes que a salvação ela é pela graça, ela não é de graça. O preço pela nossa salvação foi tão alto que ninguém podia pagar. Então Deus veio e pagou por nós. Mas essa geração tem achado que tudo é de graça, né? Que a salvação é de graça, nós não temos que fazer esforço, pelo contrário, a palavra diz que nós temos que nos entregar, nós precisamos renunciar à nossa vida, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, nós precisamos rejeitar no sentido de desistir da nossa vida para recebermos aquilo que Deus tem para nós. A vida cristã começou com o sacrifício de Jesus, que é o nosso exemplo maior. O sacrifício para a nossa salvação Jesus fez, e eu e vocês somos chamados a viver de forma sacrificial, renunciando à vontade da carne, né? Renunciando aos nossos pensamentos que desagradam a Deus. É uma vida de renúncia, de entrega, de sacrifício, né? De nós nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas essa geração não gosta de ouvir isso. Essa é uma geração a geração do politicamente correto não quer ouvir falar sobre céu e inferno. Isso parece ser muito duro.
essa geração vê isso com uma forma muito dura. Então é melhor a gente pensar que todos os caminhos levam a Deus. É tão bonito isso, né? Achar que no final das contas tudo vai dar certo, né? Essa geração, porque essa geração não quer ser confrontada, ela não quer aceitar a verdade de que a Bíblia só fala de céu e inferno, né? De certo ou errado, né? E essa geração, então, que tem se desviado, não só dentro do contexto espiritual, mas do mundo, né? O mundo tem se desviado da verdade. Hoje em dia você não pode mais falar que o certo é certo. Você tem que dizer, não, é relativo. Tudo é relativo, não é verdade? Não, não é homem, depende. Não, não é mulher, depende. Né? Não, não é certo. Não, sabe, depende. É tudo, as pessoas querem mostrar que o certo, muitas vezes, inclusive, tem sido colocado como aquilo que é o padrão, não é verdade? Há algum tempo, né? Você deve observar, por exemplo, quanto tempo faz o maldade, sabe, coisas erradas sempre existiram, tanto que está nas Sagradas Escrituras, né? Sempre existiram as coisas ruins, as coisas erradas no mundo, sempre existiu o pecado, né? O problema dessa geração é que tem chamado o certo de errado e o errado de certo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Nessa geração, eles acham que o certo é ser esperto, é passar os outros para trás. Se você fala que você gosta das coisas certas, as pessoas olham para você e muitas vezes acham que você é bobo, que você é boba por você querer as coisas certas. Essa geração é uma geração que não aguenta alguém ser franco, sincero, né? Porque machuca, dói. Não, não, então é melhor você realmente fantasiar coisas, é melhor você realmente falar o que a pessoa quer ouvir do que falar a verdade, né? Essa geração, como nenhuma outra geração, tem quase todos os aspectos, se você pensar, se não em todos, tem tratado as coisas pelo avesso, não é verdade? Então, hoje em dia, se você fala alguma coisa que você fala, eu não concordo com isso, você é tido como radical, né? E radical já há alguns anos vem soando como algo ruim, né? Mas a Bíblia é radical. A Bíblia fala de céu e inferno. A Bíblia fala de morte e vida, né? A Bíblia fala, se você quiser viver para você, você vai perder a sua vida, mas se você entregar a sua vida, você vai ganhar. A vida é radical. Por quê? Porque o certo tem que ser certo e o errado tem que ser errado, né? Diante de Deus, nós precisamos abraçar aquilo que é certo. Então, cuidado, esse mundo tem vivido uma apostasia, esse mundo tem vivido um contexto onde os conceitos foram todos manipulados de uma forma terrível, né, para acomodar o erro, o engano, a mentira, né? Então as pessoas hoje elas acham tudo é normal, né? Tudo é normal, por quê? Porque isso tem sido colocado, né? Questão da imoralidade. O que fala da imoralidade? A imoralidade virou uma coisa normal. Sempre existiu moralidade? Sim, sempre existiu moralidade. Só que imoralidade sempre foi tratada como imoralidade. Mas essa geração não, essa geração não pode, você não pode fazer isso. Inclusive, estão querendo trazer isso para as próprias crianças, o mais cedo possível. Estão querendo, como se diz, erotizar as crianças, para mostrar que tudo é normal, tudo é certo, né? Estão querendo tratar a pedofilia como uma doença. Então, coitadinho da pessoa, o pedófilo ele é doente, né? Não tem problema, porque, sabe, as pessoas têm invertido as coisas. Então, vamos ter dó do pedófilo e vamos, sabe, ver a criança realmente como sendo o problema, né? O mundo está desse jeito, mano. O mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos vendo uma apostasia em todas as áreas, né, que você pensar. Até a geração passada, a autoridade era autoridade. Hoje em dia, a autoridade, se a pessoa exercer uma autoridade em alguma área, ele é visto como um tirano, né? Ele é visto como alguém que tem que ser punido, né? E as pessoas que deveriam obedecer, elas agora fazem e desfazem, né? Imagina um professor em sala de aula não pode exercer uma autoridade mais dura com o aluno, que ele é processado. Mas se o aluno faz isso, o aluno pode fazer e está tudo certo, não é verdade? Nós estamos vivendo um contexto muito difícil em relação a isso, mas tudo isso, amado, é o que a Bíblia nos ensina, né? Que seria o final dos tempos, seria assim, haveria uma apostasia, um mundo, e isso tem entrado para dentro das igrejas, né? A apostasia tem tomado conta, né, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos vendo aí a questão da ciência que se multiplicou, sinal do final dos tempos, né? Um sinal de que as pessoas viveriam
né, nessa loucura, nessa correria de um lado para outro, que é o que nós estamos vivendo, essa geração está vivendo tudo isso. Ok? Então, eu gostaria que com esse vídeo enfatizar essa segunda pergunta, né, de Mateus 24 e dizer para você, olha, nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão mostrando que Jesus está às portas, tá? Os sinais estão mostrando que Jesus em breve virá buscar a sua igreja. A palavra do Senhor nos diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha só, está falando do arrebatamento, a vinda do Senhor para a igreja, né? Vai nos arrebatar para a nossa união com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Okay? Então, aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja, disse, não, vocês não ficam pensando que isso é para agora, naquele tempo, né? Porque primeiro vai vir a apostasia. Primeira coisa vai vir, e nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O versículo 7 diz, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Então, a operação, a ação do anticristo já está no mundo. O mundo já está globalizado, né? As coisas já estão acontecendo de uma forma ali muito rápidas nesse tempo, tá certo? As profecias, elas têm se cumprido, amados, ok? E essa geração é a geração que está vendo tudo isso acontecer. Por isso, eu quero exortar você para que você possa se apegar ao Senhor, né? Não entre nesse sistema do mundo, né? A palavra do Senhor diz que nós não podemos viver conforme este mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente assim nós vamos conseguir vencer esse tempo maligno, esse tempo tão terrível que nós estamos vendo, que essa geração está vendo. Jesus em breve buscará a sua igreja. Se prepare, né? Esteja preparado. Amém? Bom, com isso, com essa palavra de hoje, eu gostaria de encerrar essa segunda pergunta. Na próxima, se Deus permitir, né? Chegarmos lá, próxima reunião nossa de escatologia, nós vamos estar trabalhando algumas coisas muito importantes. Se Deus permitir, na sexta-feira, nós vamos fazer um resumão dessa segunda resposta. E na semana que vem vamos entrar num novo assunto, ok? Na nossa maratona escatológica. Maratona que tem o propósito não só de trazer informação, mas sim, antes de tudo, despertar você, trazer um avivamento para você, né? Vamos deixar que o fogo da presença do Senhor queime no nosso coração e possamos estar atentos, erguendo nossos olhos. Jesus disse, quando vocês virem tudo isso acontecer, ergue a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus instruiu os seus discípulos a observarem os sinais, olharem os sinais, e à medida que os sinais vão se cumprindo, deveríamos erguer a nossa cabeça e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos vocês, que o Senhor possa sustentar, guardar e livrar de tudo mal. Quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco na tua presença cada homem, cada mulher, cada pessoa que está assistindo esta ministração esse ensino. Meu Deus, toma cada um em tuas mãos, Pai. Aviva a tua obra em cada coração. Meu Deus, que o desejo e a expectativa pela tua vinda, Senhor, possa nos nortear neste mundo. Possa nos dar, Senhor Deus, a direção para caminharmos olhando firmemente para o Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Meu Deus, não queremos estar distraídos, como a tua palavra diz, que o mundo seria pego pela distração, mas a tua palavra diz que nós não estaríamos em trevas, para que este dia nos pegasse como ladrão. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos. Queremos olhar
os sinais pela revelação da tua palavra. E assim compreendermos o que está acontecendo, para que nós possamos cada vez mais nos apegarmos à verdade da tua santa palavra. Meu Deus, sustenta cada vida, guarda no teu poder e livra de todo mal, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus e até em breve, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Forte abraço a todos vocês. Deus abençoe.